Olá, doutor, doutora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse evento maravilhoso que está começando. Esse é o Desafio MBA MEG, onde você, médico, vai receber as estratégias para transformar a sua clínica em um negócio de sucesso e o melhor, sem comprometer ainda mais do seu tempo ou da sua qualidade de vida. E você está aqui hoje para entender exatamente como lotar a sua agenda com mais pacientes ideais e o mais importante, aprender a conduzir sua clínica como uma verdadeira empresa de sucesso. Lembre-se, o nosso objetivo aqui é simples, é transformar você em um médico que também é um gestor. Um líder, alguém que não apenas atende, mas que controla e expande o próprio negócio sem se sentir escravo dele. E esse evento é sobre como transformar o seu consultório em uma máquina de atrair pacientes, mas não qualquer paciente. Aqueles que realmente valorizam o seu trabalho, pagam pelo seu serviço sem questionar e que também contribuem para o crescimento financeiro e sustentável da sua clínica. Só que olha só, eu quero ser muito clara sobre para quem esse evento foi pensado. Esse evento é para você, médico, que se sente ou que sente que poderia ir além. Você que já possui uma clínica, mas quer ter mais controle, também mais independência e com certeza mais resultados financeiros e também quanto à reputação no mercado. Por outro lado, se você está aqui apenas por curiosidade ou porque espera uma fórmula mágica sem esforço, eu também vou ter que ser muito direta com você. Esse evento não é para você. Aqui nós vamos falar com quem está comprometido em aplicar tudo o que vamos entregar e também com quem quer realmente assumir o controle da própria clínica e torná-la uma referência. Esse evento é para você que quer deixar de ser apenas um funcionário da própria clínica e se transformar em um verdadeiro empresário e líder dela. Veja bem, nos próximos dias você vai ter a chance de mudar o rumo da sua carreira. Já pensou nisso? Só que para isso, eu preciso que você esteja aqui e esteja de verdade. Essa aula, ela será vista hoje por milhares de médicos, mas só aqueles que realmente são focados estarão conosco até o final. Eu diria até que na última aula não teremos nem metade dos médicos presentes aqui hoje, porque a maioria não tem comprometimento com os próprios sonhos, nem com as metas, muito menos com as próprias ambições. Mas se você quer de fato transformar a sua vida e está determinado a fazer isso, eu sei que você ficará conosco até o fim. A transformação que você busca exige comprometimento e eu sei que você quer ser diferente do médico que reclama dos problemas, mas aquele que não age para solucioná-los. Este evento é para você que quer fazer a diferença e está aqui para transformar o futuro da sua clínica e também da sua vida. Agora, tem uma coisa muito importante. Para você garantir e aproveitar o máximo que vamos discutir hoje, vá para um lugar calmo e sem distrações, mas vá agora mesmo. Pegue papel e caneta ou um dispositivo que você preferir para fazer as anotações e se concentrar totalmente. Sei que a rotina como médico ela é super cansativa, mas esse é o seu momento. E o que vamos mostrar aqui hoje vai mudar para sempre os resultados financeiros da sua clínica e também da sua carreira como médico. Afinal, essa aula é para quem quer resultados agora, essa semana. Então, preste atenção em cada detalhe, porque as ações que eu vou te instruir a implementar durante essas aulas, elas já vão trazer resultado ainda essa semana. Vamos lá? Então, olha, muita atenção aqui. Eu quero te mostrar algo que talvez ainda não tenha passado pelo seu radar. Você sabia que o Brasil é o terceiro maior mercado de estética do mundo? Só em 2022, ou seja, na época da pandemia, para você ter uma ideia, esse setor movimentou mais de 47 bilhões e meio, com um crescimento anual que só aumenta. A cada ano, mais de 2 milhões de procedimentos estéticos são realizados e a previsão é que o mercado global alcance cerca de 124,7 bilhões até 2028. Mas a oportunidade que estou falando aqui não é algo para um futuro distante, para 2025, 26, 28. Eu estou falando de uma demanda real, concreta, que está ao seu alcance agora e que só aumenta dia após dia. E sabe qual é a prova disso? Porque tem profissionais que nem sequer são médicos e estão aproveitando muito bem esse momento. E você pode encarar isso como uma ameaça
ou como uma bela oportunidade? Olha, veja esse exemplo. Uma esteticista que começou com poucos recursos e um curso técnico conseguiu faturar milhões. Este é apenas um dos muitos casos de pessoas que, mesmo sem uma formação médica, já estão conquistando resultados extraordinários. Agora, para um instante e pense. Com toda a sua formação, o seu conhecimento e o seu compromisso com a medicina, qual o seu verdadeiro potencial nesse mercado? Ele é um potencial ou já é uma potência? Pense nisso. Agora, eu quero destacar uma outra história. Uma empreendedora da área de estética sem formação médica investiu 17 mil em uma clínica e hoje fatura mais de 42 milhões por ano. Um faturamento impressionante, você não acha? E eu nem estou aqui para diminuir o trabalho dela. Eu não duvido da competência dessa profissional nem da qualidade do que ela faz, mas sinceramente, eu duvido que ela tenha o conhecimento profundo em anatomia e funcionamento do corpo humano que você tem. E você? Qual a sua opinião sobre isso? E você acha que acabou por aqui? Tem mais. Veja esse outro exemplo. Um casal que investiu apenas 5 mil e hoje alcançou um faturamento de 50 milhões também em uma clínica de estética. Médico, estamos falando de números milionários sendo gerados em um mercado que, se você pensar bem, está também disponível para você. Se essas pessoas que têm uma formação técnica mais básica conseguem atingir esses resultados, imagine você, com toda a sua formação, o que você pode alcançar. A realidade é que você já tem o conhecimento necessário. Agora, o que falta é explorar o potencial desse mercado de maneira estratégica. É porque eles enxergaram a oportunidade e por isso estão colhendo os frutos. Agora eu te pergunto, e você? Os resultados da sua clínica, eles espelham esse maravilhoso momento do mercado? O faturamento da sua clínica está condizente com o volume de dinheiro que circula todos os dias nos mais diversos nichos da saúde? O que é que está faltando para que a sua clínica alcance resultados como esse? É que existe um bolo gigantesco sobre a mesa, de um mercado altamente lucrativo, e você pode estar perdendo a chance de pegar a sua fatia. E eu não digo isso para te desanimar, muito pelo contrário, eu digo para mostrar a você o que tem aqui e agora e o que é preciso para fazer parte desse cenário. Olha só, a oportunidade ela está aí. E tudo que vamos ver aqui vai te mostrar exatamente como você pode transformar a sua clínica em um negócio lucrativo e sustentável. E eu estou aqui para te mostrar que existe sim um caminho para que você tenha resultados muito além do que você está vivendo hoje. Afinal, o mercado está aquecido, a demanda existe e tudo que você precisa fazer agora é estar preparado para aproveitar esse momento. E é justamente o que vamos fazer durante essa semana: preparar você. Assim, essa é a sua oportunidade. E ela não é para daqui a alguns anos, ela é para agora. E se até hoje você não conquistou esses resultados, é porque faltava essa visão estratégica que nós vamos trazer para você a partir de hoje. Vamos juntos transformar essa oportunidade em realidade e fazer com que a sua clínica alcance o patamar que você sempre sonhou. Agora, deixa eu te mostrar como é que a gente vai conduzir o nosso evento e também o que você pode esperar dos próximos dias. Serão 3 aulas práticas, cada uma com foco em uma transformação essencial da sua clínica e também coordenadas por grandes especialistas. Todas essas aulas serão às 8 horas da manhã. Além disso, teremos um encontro ao vivo todos os dias às 20 horas da noite para aprofundarmos cada conteúdo e tirar as suas dúvidas. Essas lives serão no Instagram do Lapidário, mas atenção, pois essas aulas estarão disponíveis apenas até o final do evento. Serão 3 aulas práticas, cada uma com foco em uma transformação essencial para a sua clínica e coordenadas por grandes especialistas. Todas as aulas, elas acontecerão às 8 da manhã. Além disso, nós teremos um encontro ao vivo todos os dias às 20 horas da noite para aprofundarmos cada conteúdo e tirar todas as suas dúvidas. E essas lives, elas acontecerão no Instagram do Lapidário. Mas atenção, pois essas aulas elas estarão disponíveis apenas até o final do evento. Então, confira aqui a lista das aulas com as datas e também os temas. E hoje nós vamos falar sobre como lotar a sua agenda de clientes. E eu já vou me apresentar, ok? Como já mencionei, nessa aula de hoje, que é a primeira comigo, você vai descobrir como lotar a sua agenda com os pacientes ideais. É sério, eu estou falando em transformar a sua clínica em uma verdadeira máquina de atrair pacientes. E aqui vai um spoiler. Vamos explorar o passo a passo para você definir o seu público-alvo, posicionar a sua clínica estrategicamente e também se comunicar de forma que você conquiste esses pacientes. Na aula 2, nós teremos Gestão para Clínicas, que será amanhã, segunda-feira, também às 8 horas da manhã.
Na segunda aula, que também é comigo, eu vou te mostrar como transformar a administração da sua clínica. Aqui você aprenderá os segredos de uma gestão eficaz, cobrindo desde a experiência do paciente até a organização de processos que retenham clientes e garantam um atendimento impecável. Ao final dessa aula, você saberá exatamente o que precisa fazer para ter uma clínica funcional, eficiente e que opera sem sobrecarregar você e sem tomar o seu dia inteiro como toma hoje. A aula 3, Branding, como que a marca pessoal e o posicionamento podem fortalecer a sua clínica. Essa aula vai acontecer na terça-feira, também às 8 horas da manhã. E quem vai ministrar vai ser a Juliana Tranquillini, seguida por mim. No último dia, a Gil vai compartilhar com você estratégias poderosas de branding pessoal e posicionamento. Ela vai revelar como é que a construção de uma marca forte pode elevar o reconhecimento da sua clínica e também atrair pacientes de alta qualidade. Perceba que após essa aula apresentaremos uma oportunidade exclusiva para você que quer ir além desse desafio. Ou seja, uma oportunidade completa para você continuar evoluindo e expandindo sua clínica de maneira sólida e com a nossa orientação e também da de diversos outros especialistas bem de pertinho. Eu até diria que a última aula, que é a mais importante, é o fio de ouro que vai interligar tudo o que vimos durante esses 3 dias e trazer para sua clínica o plano de ação para você ter um recorde de faturamento em 2025. Imagina isso? Outra coisa, teremos live de dúvidas e também aprofundamento logo mais às 20 horas. Em cada um desses dias, às 20 horas, nós teremos uma live ao vivo para tirar dúvidas, discutir os principais pontos de cada aula e esclarecer qualquer questão que você tenha sobre os desafios e os próximos passos. Então, já marca na sua agenda, porque essas lives vão complementar o conteúdo das aulas e garantir que você saia daqui pronto para a ação. Além do conteúdo, cada aula trará um desafio prático para você aplicar imediatamente o que você aprendeu. Estes desafios, eles acabam sendo a chave para você ver resultados já nos próximos dias. Por isso, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, entra nele, entra agora mesmo. O link ele está na descrição dessa aula. Nesse grupo, você terá acesso a todas as informações e também as notificações mais importantes. Feitas essas considerações, agora eu vou me apresentar, para você que ainda não me conhece tão bem. Eu sou a Silvane Castro, fundadora e CEO da Seven Gestão. E há mais de 20 anos eu dedico minha carreira a ajudar médicos a transformarem as suas clínicas em verdadeiras empresas lucrativas e autossustentáveis. Através da Seven Gestão, eu já capacitei centenas, na verdade, milhares de profissionais da saúde a conquistarem independência e também sucesso financeiro. Não só como médicos, mas como líderes e principalmente gestores de seus negócios de alto desempenho. E além de estar à frente da Seven Gestão, eu tenho o privilégio de coordenar o MBA MEG e de atuar junto com o Instituto Lapidário for Future, um centro clínico e educacional de excelência, onde a nossa missão é promover a formação e o desenvolvimento de profissionais da saúde com o que há de mais avançado em gestão, marketing e inovação. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você estratégias comprovadas que aplicamos com sucesso no MBA MEG, que vão te ajudar a transformar a sua clínica em um negócio de alta performance, ampliando o seu impacto e a sua rentabilidade. E se você está comprometido a agir e a atingir resultados extraordinários, esse é o seu lugar certo. Agora, você pode estar se perguntando, mas o que é o MBA MEG do Instituto Lapidário? Então, trata-se de um programa de pós-graduação exclusivo e reconhecido pelo MEC, que integra marketing, empreendedorismo e também gestão, especialmente desenvolvido para médicos e gestores de clínicas. Ele conta com uma abordagem prática e orientada para resultados. O MBA MEG, ele oferece uma formação completa. Ele abrange desde estratégias de marketing digital até gestão financeira e a famosa experiência do paciente. E o curso é ministrado por especialistas renomados, como eu, CEO da Seven Gestão, a Roberta Carbonari, mestre em nutrição e especialista em comportamento alimentar. Além disso, o programa combina aulas online presenciais, proporcionando uma experiência de aprendizado imersiva e de alta qualidade no desenvolvimento do aluno. E o MBA MEG, ele foi desenvolvido com base na vasta experiência dos profissionais envolvidos e também na identificação das necessidades específicas dos médicos que desejam aprimorar suas habilidades de gestão e também empreendedorismo.
A coordenação do programa, ela está a cargo da Flávia Del Valle, CEO e fundadora do Lapidari, que juntamente comigo e com a Roberta Carbonari e também com a Juliana Tranquillini, estruturou um currículo que aborda os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na administração de suas clínicas. E essa super integração resultou em um curso que alia teoria e prática, preparando os alunos para aplicar os conhecimentos adquiridos diretamente em seus negócios. E agora, feita todas essas considerações, vamos começar o conteúdo dessa aula. Tudo bem, doutor? Vem comigo. Bem, nessa aula eu vou te mostrar como transformar a sua agenda em uma verdadeira máquina de atrair pacientes. Você vai entender quais são os passos essenciais para atrair o perfil exato de pacientes que valorizam o seu trabalho e que, mais do que isso, trarão estabilidade e crescimento para sua clínica. Nós vamos falar sobre aquilo que eu chamo de PPI, Perfil de Paciente Ideal, e como ajustar o seu posicionamento e comunicação para atrair justamente esses pacientes. Eu vou te mostrar as mesmas estratégias que já ajudaram centenas de doutores a lotarem as suas agendas de maneira inteligente e eficiente. Então, ao final dessa aula, você terá em mãos as ferramentas para agir e já começar a construir uma agenda cheia, repleta de pacientes que te valorizam e querem exatamente o que você tem a oferecer. Antes de falarmos sobre o que realmente lota uma agenda médica, eu quero que você se pergunte: você já se viu preso em uma rotina de consultas sem conseguir ver o resultado de crescimento da sua clínica? Você já teve aquela sensação de que não importa o quanto você atenda bem, os resultados financeiros e o reconhecimento que busca não estão acompanhando o seu esforço? Você vive atendendo uma variedade de pacientes, mas sente que muitos não são os casos que gostaria de focar ou que rendem um retorno esperado? Ou talvez você tenha percebido que, apesar de estar sempre disponível, é cada vez mais difícil preencher todos os horários com pacientes que realmente te valorizem e estejam dispostos a pagar o valor justo pelo seu atendimento. Você já atendeu pacientes que questionam o seu preço, pedem descontos e até deixam claro que acham um atendimento caro? Como que é para você saber que depois de anos de estudo, você ainda precisa lutar para justificar o valor do seu serviço, enquanto observa que outros médicos, por vezes menos experientes, com clínicas lotadas e sem necessidade de ficar fazendo essas concessões? Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado, preso à sua clínica até 10 horas da noite, lidando com a administração, com as cobranças dos pacientes e ainda mais com a pressão de um negócio que parece não andar? E sabe o pior? Por mais que se esforce, você sente que o retorno ele não acontece. Talvez você nem saiba exatamente qual é o lucro real da sua clínica ou se você está cobrando o preço certo. Não porque você não seja capaz, mas porque ninguém te ensinou a fazer isso. E a cada dia que passa, esse problema parece crescer um pouco mais. Doutor, doutora, você precisa sentir repulsa por essa situação, precisa odiar o fato de trabalhar tanto e ver colegas que sabem menos que você prosperarem e você não. Você precisa odiar o sentimento de abrir mão de momentos importantes, de férias, da possibilidade de viajar com a sua família, porque sente que não pode fechar a clínica nem por um segundo. Sabe por quê? No fundo, se nada disso te incomoda, é sinal de que você está acomodado, de que você estagnou, de que está aceitando a vida te levar, de que você perdeu completamente o controle e o rumo da sua vida. Você já acordou e pensou: hoje eu vou ter que atender mais um paciente que nem se encaixa naquilo que eu realmente gosto de fazer ou que eu quero? Aquele paciente que te questiona o valor da consulta, que dá trabalho e parece não valorizar o que você oferece? E a razão disso é que você, até agora, não tem conseguido escolher os pacientes certos para sua agenda. E esse problema, ele não para por aí. É frustrante quando o seu esforço não se reflete em resultado, quando você olha para o faturamento e vê que não consegue aumentar a sua margem. Esse sentimento de impotência, ele cresce a cada mês que passa, te deixando com a sensação de que por mais que você tente, a vida de empresário que você desejava quando abriu a clínica está longe da sua realidade. Você não é o dono da sua clínica, é quase o funcionário dela. Eu vou repetir, médico, você não é o dono da sua clínica, você é quase um funcionário dela. E ela não tem oferecido condições de vida, aquela que você imaginava para você e para sua família. Mas agora chegou a hora de você dar um basta em cada minuto perdido sem o reconhecimento e a segurança que você merece. Sabe por quê? Porque o que você realmente quer é ser o dono do seu próprio consultório e não apenas mais um funcionário dele. E o que eu vou te ensinar hoje é a chave para que você saia desse ciclo e transforme a sua clínica em uma verdadeira empresa, com clientes que te valorizam, a agenda lotada e, o mais importante, com a liberdade de viver a vida que você imaginou ao se tornar médico e empresário.
Então, ótimo, vamos começar. E é provável que em algum ponto falte uma estratégia clara e uma visão de quem é o seu paciente ideal e também de como atraí-lo e fidelizá-lo. Quando não temos esse direcionamento, acabamos lotando a agenda com pacientes que não necessariamente são os que queremos, ou ainda pior, com horários vazios. Então, olha só, para qualquer médico que queira encher a agenda com pacientes que realmente valorizam o seu trabalho, o primeiro e mais essencial passo é entender de forma detalhada quem são essas pessoas. Olha, isso vai além de atender a todos os pacientes que aparecem, é sobre atrair apenas aqueles que realmente precisam do seu serviço e que enxergam o valor do que você oferece. E é aqui que entra o conceito do PPI. Perfil do paciente ideal. Quando falamos em perfil de paciente ideal, nós estamos nos referindo a um público específico, com características, necessidades, comportamentos e preferências muito bem definidas. Identificar esse perfil é essencial para você evitar aquela rotina desgastante de pacientes que não se encaixam no que você quer para sua clínica, seja pela questão do preço, do comportamento ou ainda por expectativas. Um PPI bem definido significa atrair pacientes que estão prontos para seguir com os seus tratamentos, sem questionar o valor do seu trabalho. Bom, então por onde começar? Vamos entender as perguntas que você precisa responder para definir o seu PPI de forma precisa. Quero que você pegue agora alguma ferramenta para anotar. Então nós vamos fazer isso juntos, tudo bem? Idade e demografia. Qual que é a faixa etária que atende ou que você tende a buscar mais no seu atendimento? Nós estamos falando de jovens adultos, adultos de meia idade ou talvez pessoas mais idosas. Você conseguiria definir uma idade que represente o público que você almeja? Então, definir a faixa etária é o primeiro ponto para você entender o seu perfil. Então, por exemplo, se você trabalha com estética, existe uma faixa etária entre 30 e 50 anos. E ela pode ser o tipo de pessoa que mais busca pelo tratamento preventivo e também corretivo. Então, defina aí, tá? Para que a gente possa pular ou ir para o próximo ponto. Definiu? O próximo ponto é condições de saúde e necessidades. Agora, você vai identificar quais as condições ou preocupações principais desse grupo. O seu perfil de paciente ideal, ele busca tratamento estético, reabilitação, prevenção. Analisar as necessidades reais dos seus pacientes ajuda muito a ajustar a sua abordagem de comunicação. Então pergunte-se, meu paciente ideal, ele precisa de acompanhamento constante, está em busca de procedimentos específicos ou vem com preocupações preventivas? Quanto mais específico você for aqui, melhor. Com isso em mãos, agora a gente vai falar sobre interesses e comportamentos. Considere também o que motiva esse paciente fora do consultório. Por exemplo, se ele trabalha com medicina esportiva, o seu PPI pode ter um perfil ativo, com foco em manter e melhorar também o desempenho. Se você atua com dermatologia estética, o seu paciente ideal, ele pode estar em busca de técnicas modernas, alta tecnologia e ou tratamento de ponta. E você sabe qual é a importância disso? Entender os interesses do seu paciente ideal vai te ajudar a se conectar emocionalmente com ele. E agora que você respondeu todas essas perguntas, o próximo passo é você documentar essas características do seu paciente ideal. Então, crie um perfil claro, quase como se fosse um personagem. Imagine a idade específica, interesses, necessidades e até mesmo estilo de vida. De repente, pensa naquele ou naquela paciente que é verdadeira e descreva as características dessa paciente para que você possa se comunicar com outras semelhantes. E esse perfil será o seu guia para alinhar o conteúdo da sua comunicação, os serviços que você oferece e até mesmo a forma como você se posiciona nas redes sociais. Ao você definir com clareza o perfil do paciente ideal, o PPI, você não estará mais se comunicando de forma genérica. Isso transforma o seu marketing e o seu posicionamento. Cada post nas redes sociais, cada e-mail, anúncio, ele vai diretamente ao encontro desse perfil. É como se fosse até mesmo uma conversa, um diálogo, o que aumenta muito a chance de atrair o paciente certo. Imagine a diferença entre comunicar para todos e comunicar para quem você sabe que quer e valoriza o que você oferece. Esse é o poder de definir o perfil do paciente ideal. É estabelecer esse diálogo por meio da identificação. Você conhece as suas dores, dúvidas e desejos. Definir o seu PPI, ele não só atrai pacientes que realmente se encaixam, como ele também permite que você se destaque no seu nicho. E você deixe de ser apenas um médico que atende a todos e passa a ser visto como uma referência para aquele grupo específico. Afinal, esse é o primeiro passo para você construir uma agenda cheia com pacientes ideais. E agora que você entendeu que o perfil do paciente ideal, ou PPI, é o ponto de partida para você transformar a sua clínica em uma máquina de atrair pacientes qualificados, agora eu quero te falar sobre um conceito que reforça ainda mais essa ideia do foco, do super nicho.
Vocês percebem que eu defendo muito o domínio de um super nicho. Afinal, eu uso essa estratégia há muitos anos. Mas você deve estar se perguntando, o que significa isso na prática? Um super nicho é uma área específica dentro do seu campo que te diferencia no mercado. Algo mais profundo e exclusivo do que um nicho geral. Escolher um super nicho pode até parecer limitador, mas é exatamente o contrário, sabia? Porque o super nicho é o que posiciona você como uma referência, como autoridade em um determinado assunto específico. E para o seu paciente ideal, essa especialização, ela representa um valor imenso e ela não precisa ser excludente. Você não precisa deixar de fazer outras coisas, mas você vai comunicar algo de forma mais específica. Agora eu vou te dar um exemplo. Imagine que o seu nicho seja dermatologia. Dentro da dermatologia, você poderia escolher um super nicho como rejuvenescimento facial ou, mais específico ainda, tratamentos avançados para o combate do envelhecimento de peles maduras. Ao você se aprofundar nesse super nicho, você se destaca como médico ou médica que domina um aspecto específico da dermatologia e que se interessa diretamente por um público-alvo muito bem definido. Em marketing, nós chamamos isso de efeito cauda longa, que sempre vai ter uma pessoa interessada por um assunto específico e você pode se apropriar desse tema. E por que isso é tão poderoso? Por que isso é tão poderoso? Porque quando você se posiciona em um super nicho, você cria uma comunicação clara e também uma identidade forte. E o seu paciente ideal, ele vai até você em busca de uma solução exata para o problema dele. E ele não vai ficar questionando o seu valor ou ficar pedindo desconto, porque ele sabe que está procurando um super especialista. E mais do que isso, ele vai confiar na sua experiência e valorizar o que você oferece. Então, ao definir o seu PPI, pense também em qual super nicho você deseja se estabelecer e pergunte-se: qual é a área que eu domino, que me diferencia? E quais são as necessidades específicas do meu paciente ideal dentro desse super nicho? O objetivo aqui é deixar claro quem você é e o que você oferece, tanto para você quanto para o paciente. Dominar um super nicho é o que te eleva o seu posicionamento e te permite construir uma reputação sólida. E isso gera um efeito em cadeia. Cada paciente que você atende dentro desse perfil, ele se torna uma espécie de embaixador. Alguém que fala do seu trabalho e atrai outros pacientes que compartilham das mesmas necessidades. Agora que você definiu o seu paciente do perfil ideal e talvez até tenha clareza sobre o seu super nicho, é hora de colocar isso em prática com um desafio que pode começar a trazer resultados para sua clínica ainda essa semana. Eu quero que você use essa definição do seu PPI para lançar uma pequena ação agora mesmo nas redes sociais, mais especificamente nos stories do seu Instagram. Isso vai te ajudar a atrair pacientes de maneira prática, começando a gerar o primeiro sim do seu paciente ideal. Mas eu quero que você se concentre aqui comigo. O desafio é simples, mas muito poderoso. Você vai abrir os seus stories no Instagram e fazer uma pergunta direta, usando o PPI e o seu super nicho que você definiu. Se você ainda não tem certeza do super nicho, teste um, só para você poder desbloquear. Vamos lá. Aqui está o roteiro que você pode usar nos stories. Eu quero que você siga exatamente essa estrutura, ok? Então vamos lá. Ele começa assim: oi pessoal, tudo bem? Eu tô pensando em abrir a minha agenda para atender especialmente, aí você insere aqui o tipo de público que você quer. Então, uma pessoa ali muito específica. Então, pacientes que buscam tratamentos faciais avançados para rejuvenescimento. Ou seja, situações como essa precisam de atenção especial. E queria saber se vocês ou alguém que você conhece teria interesse nesse atendimento focado. Então, ó, me responde aqui ou me manda um direct para que eu possa saber, ok? Obrigado. Então essa é a mensagem que você vai postar no seu Instagram para poder capturar os interessados, seja diretamente ou porque a pessoa tem uma outra pessoa para indicar. Veja como que é importante seguir a definição do seu PPI. Isso não é uma chamada geral, é uma comunicação direta com o paciente ideal que você quer atrair. Quanto mais claro e específico, mais impactante será esse desafio e mais a sua chance de receber respostas de pacientes que realmente querem o que você oferece. Olha só, com essa simples ação nos stories, você já começa a engajar o seu público e a filtrar e a criar um interesse direto. Esse é o seu primeiro passo para preencher sua agenda com pacientes ideais. Então, faça isso agora mesmo, tá? Pega o seu celular. Porque quanto mais rápido você agir, mais perto estará da sua agenda começar a encher. E isso pode acontecer ainda essa semana. Seria maravilhoso, não é mesmo? Agora, o passo 2.
O posicionamento estratégico de você, doutor, doutora. Então, agora que você já definiu o seu paciente ou o perfil do paciente ideal, é hora de focar no posicionamento estratégico. E esse é um dos pontos mais decisivos para lotar a sua agenda com pacientes que realmente valorizam o seu trabalho e também estão alinhados à proposta da sua clínica. Olha só, quando nós falamos em posicionamento, estamos falando sobre como você quer que o mercado e os pacientes vejam você. E isso é muito mais poderoso do que parece à primeira vista. Um posicionamento bem definido, ele torna você referência em um tema ou uma área específica. Esse foco, ao contrário de limitar a sua prática, ele amplia o seu valor de mercado e atrai o perfil de paciente ideal. Aqueles que estão à procura de um especialista, alguém que entenda profundamente aquela área que atua. Eu sei que muitos médicos podem ter receio de escolher um nicho ou uma especialidade de foco, pensando até que isso restringe a prática. Mas o que acontece na realidade é exatamente o contrário. Escolher um nicho funciona como uma porta de entrada. Você atrai pacientes para aquela área principal, porque ele entende rápido a sua proposta de valor e a partir disso, eles conhecem as suas outras áreas de atuação, as suas outras especialidades e os tratamentos que você tem a oferecer. E esse é o início de uma esteira de atendimento, onde um paciente que entra por uma necessidade inicial, ele passa a confiar em você para as outras demandas que ele possui. Quer ver um exemplo? Então vamos lá. Imagine que você escolhe um nicho de dermatologia estética para rejuvenescimento especial. Então, facial, perdão, para rejuvenescimento facial. Então você está nesse posicionamento. Ao se posicionar com uma referência nesse tipo de tratamento, você vai atrair um público-alvo bem claro e bem definido. E é justamente esse público que pode se interessar por outros serviços de dermatologia clínica ou de cuidados estéticos preventivos, a área de tricologia, se você oferecer. Enfim, ele vai poder tratar outras questões a partir do momento que ele está com você e se vincula a você. Assim, com um nicho bem trabalhado, você cria um ciclo de confiança e isso gera recorrência no atendimento, porque isso também gera uma ampliação dos seus resultados. E para que você possa ver esse conceito funcionando na prática, eu quero propor um novo desafio. Tá preparado? Bem, a ideia aqui é fazer uma ação prática que já ajude a fortalecer o seu posicionamento estratégico e atraia os primeiros pacientes. Tá disposto? Se você quer encher a agenda, vamos lá. Então vamos lá. Escolha o tema principal do seu posicionamento. Então pense no seu super nicho ou na área em que você quer realmente ser reconhecido. Seja honesto, verdadeiro com você, tá bom? E agora você vai criar uma postagem nas suas redes sociais. Fale sobre essa especialidade em detalhes, usando uma linguagem que mostre o seu domínio técnico e a sua experiência. E convide o seu público para interagir. Pergunte sobre a importância do tema para eles e compartilhe um insight que desperte o seu interesse. Quando a gente não sabe exatamente o que dizer, perguntar é a melhor forma. Então vamos a um exemplo. Você sabia que os primeiros sinais de envelhecimento na pele, eles podem ser prevenidos com tratamentos específicos e de baixo impacto? Então agora me conta, você tem interesse em aprender mais sobre essas técnicas? Então você está levando um conteúdo de relevância para um público específico. E essa primeira ação ajuda a criar um marco no seu posicionamento. Mas para você ter resultados consistentes, é importante que você mantenha essa linha de comunicação com frequência. E a cada semana, ao menos uma vez, traga temas dentro do seu super nicho, consolidando a percepção do seu público de que você é sim um especialista na sua área. E esse é só o começo. Quando você começa a definir e a comunicar o seu posicionamento, seu trabalho passa a se tornar conhecido e, melhor ainda, reconhecido. Na nossa terceira aula, nós vamos explorar esse conceito a fundo, mostrando como o branding pessoal e o fortalecimento da sua marca, eles vão ajudar você a consolidar ainda mais esse posicionamento no mercado e a atrair pacientes ideais com cada vez mais facilidade. Lembre-se, a aula 3 é o ponto alto do nosso evento. Você tem que estar lá. Você tem que fazer parte daquela metade que eu falei que só a metade chegaria lá. Você tem que estar entre os melhores. Ela é a aula mais importante, onde vamos unir tudo que vimos até agora. Nós vamos dar todos os passos para você construir uma marca forte e fazer com que o seu posicionamento ele seja totalmente, ou ele esteja totalmente alinhado com o crescimento sustentável da sua clínica. Então, anote na sua agenda, você não pode nem pensar em perder. E agora que você definiu o seu perfil de paciente ideal e começou a trabalhar seu posicionamento estratégico, é hora de olharmos para dentro.
O próximo passo é a autoavaliação e o seu domínio técnico. Sabia que um dos pontos-chave para você se sentir seguro para comunicar o valor do seu atendimento e para você precificar os seus serviços com confiança é esse? O modo como você vê o seu próprio trabalho e o quanto você domina a sua área de atuação impactam diretamente na forma como os pacientes percebem o seu valor e, claro, no seu preço, o preço que você consegue cobrar. Se você verdadeiramente tem total domínio sobre o que faz e se sente seguro com as técnicas, é muito mais fácil você justificar e defender o valor do seu trabalho. E isso se reflete automaticamente na confiança do seu paciente. Para que você cobre o preço adequado pelo seu serviço, é necessário acreditar que o seu trabalho realmente vale aquele valor. Afinal, nós não vendemos aquilo que nós não compramos. E por isso, essa autoavaliação ela é essencial. Pergunte-se quais são as áreas onde eu sinto domínio absoluto e onde eu sinto que ainda posso melhorar. Essa análise crítica não é para apontar falhas, mas é para identificar oportunidades de crescimento que te darão mais segurança e também autoridade. Quanto mais você investe no seu domínio técnico, mais preparado você estará para enfrentar as objeções dos pacientes e para transmitir confiança em cada consulta. A autoconfiança, ela é técnica e ela gera uma percepção de valor que vai muito além das habilidades médicas. Ela cria uma imagem profissional sólida e o paciente ele sente isso. E ele percebe que está em boas mãos. E sabe o que mais? Isso é um dos maiores motivadores para que ele aceite o valor do seu serviço sem questionamentos. Lembre-se, segurança gera segurança, confiança gera confiança. Como está a sua autoconfiança? E então, vamos transformar essa reflexão em ação? Essa semana eu quero que você faça uma autoavaliação técnica, profunda e estratégica. E aqui está o desafio prático para isso. Escolha 3 áreas-chave de atuação. Liste 3 áreas do seu atendimento ou da sua especialidade que são fundamentais para o seu trabalho. E agora, classifique seu nível de segurança em cada uma. Avalie o quanto você se sente seguro em cada uma dessas áreas, numa escala de 1 a 5. Pergunte-se: eu consigo transmitir total segurança ao paciente quando eu falo sobre isso, quando eu indico esse tratamento? Eu me sinto confortável em precificar esse tipo de atendimento? O que me impede de ser o melhor, o maior preço de mercado? Então, identifique oportunidades de aprendizado ou ainda de capacitação. Com base na sua autoavaliação, veja onde há oportunidades de aprimoramento. Talvez seja uma técnica que você já domina, mas em que poderia se aprofundar ainda mais. Ou talvez uma abordagem nova que poderia diferenciar você do mercado. Então, defina uma ação de aprendizado. Tem uma tratativa para essa oportunidade mapeada. A partir da análise, defina uma ação prática para você se aprimorar em uma dessas áreas. Pode ser uma pesquisa, um curso curto, um artigo técnico, algo que dentro da sua rotina te traga segurança e domínio naquela área. Às vezes até mesmo um paciente modelo da sua família, enfim. Com esse desafio simples, você não só identifica áreas para melhorar, mas também fortalece a sua confiança e passa a enxergar o seu trabalho com mais clareza e segurança. A autoconfiança que você ganha com essa prática se reflete diretamente no valor que o paciente percebe em você. E isso, sem dúvida, ajuda a tornar a precificação uma etapa natural e, melhor ainda, justa. Olha, essa questão de como você se vê e como o paciente ele percebe o seu valor, ela está diretamente ligada ao que vamos ver em nossa terceira aula, que é o ponto mais alto do nosso evento. Na próxima aula, nós vamos aprofundar esse tema, falando sobre branding pessoal e como consolidar a sua imagem, o seu posicionamento no mercado. E eu vou te ensinar como fortalecer a sua marca de modo que você nunca mais precise justificar o seu valor de trabalho. A aula 3, ela é o grande fechamento desse evento, onde vamos reunir todos esses conceitos, transformar a maneira como você é visto no mercado. E se você realmente quer criar uma clínica de alto valor, você quer? Então a próxima aula, ela é essencial para você. Vamos para o nosso próximo passo, o 4, comunicação persuasiva e os 2 P's. Agora que você tem o seu perfil de paciente ideal definido, um posicionamento estratégico claro e está fortalecendo o seu domínio técnico, é a hora de falar sobre o pilar que conecta tudo isso, a famosa comunicação persuasiva.
Sem uma comunicação eficaz, a chance de você atrair e fidelizar os seus pacientes ideais diminui drasticamente, mesmo com um bom posicionamento e um excelente serviço. Já pensou nisso? E para garantir que a sua comunicação ela tenha impacto, eu gosto de focar nos 2 P's. Eles são essenciais, que são presença e persuasão. Estes são os elementos que transformam uma comunicação comum em uma comunicação estratégica e muito eficiente. Quando você consegue dominar esses 2 P's, você não só atrai mais pacientes, como também fortalece a percepção de valor que o público tem sobre o seu trabalho. Então vamos ao primeiro P, que é o de presença. O primeiro ponto, a presença, ele significa estar visível e acessível para o seu público ideal. Isso não é apenas aparecer, especialmente de vez em quando, mas é estar presente de forma constante e relevante. O seu paciente ideal, ele precisa lembrar de você como uma referência para aquela necessidade específica. E para que isso aconteça, é fundamental que você esteja ativo e também consistente nas redes sociais e em outros canais de comunicação, sempre reforçando o seu posicionamento. Aqui, não adianta fazer um post hoje e só voltar daqui a um mês. A presença, ela significa construir uma base de confiança com seu público ao longo do tempo. A gente chama de sequência e frequência. Quando você está constantemente presente, isso transmite segurança e reforça a imagem de que você é um especialista sólido e atualizado. E é essa percepção que é essencial para que o seu paciente veja em você a melhor opção. E aí, agora a gente pode falar do segundo P, que é a persuasão, que é aqui que você comunica o valor do que faz de uma forma que o paciente ele entenda e queira estar na sua agenda. Ser um profissional de valor não basta, é necessário comunicar esse valor. Persuasão é muito mais do que você apenas falar sobre o que faz. É sobre mostrar ao paciente o impacto positivo do seu trabalho e o que ele terá de benefício na sua vida. Quando a gente fala de persuasão, nós não estamos falando de uma comunicação técnica, impessoal e manipuladora. Imagine que você trabalha com tratamentos de rejuvenescimento facial. E em vez de você dizer, faço tratamentos faciais para rejuvenescimento, uma comunicação persuasiva seria algo como: ajudo meus pacientes a recuperarem a autoestima e a confiança com técnicas de rejuvenescimento que trazem resultados naturais e duradouros. Você percebeu a diferença? Você não está só informando, está mostrando o impacto transformador do seu trabalho. E aqui nós vamos para um desafio prático dessa aplicação. Agora que você compreende a importância de estar presente e de se comunicar com persuasão, eu quero propor um desafio prático que já pode começar a atrair o seu público ideal. Se você praticar tudo, gente, imagina o resultado que você já começa a ter essa semana. Nesse caso, nós vamos reforçar a sua presença e praticar a comunicação persuasiva usando os seus stories. Planeje uma série de stories focada no seu PPI, baseado no seu perfil do paciente ideal. Pense em um conteúdo que fale diretamente para ele. Pode ser uma série de 3 stories, por exemplo. Use a estrutura presença e persuasão. Nos primeiros stories, traga um tema relevante que mostre sua expertise. Presença. Em seguida, use uma linguagem persuasiva para mostrar o impacto e os benefícios que o paciente terá com o seu atendimento. Então, exemplo de uma estrutura de um story. No story 1, apresente um problema. Você sabia que a partir dos 30 anos a pele começa a perder elasticidade? Isso gera aqueles sinais de envelhecimento que ninguém quer ver no espelho. Então, esse foi o story 1. Story 2, ofereça uma solução persuasiva. Existem tratamentos que trazem resultados naturais e ajudam você a manter uma aparência jovem e saudável sem procedimentos invasivos. O Story 3, ele chama para ou é uma chamada para a ação. Você quer saber mais sobre como funciona? Me mande uma mensagem ou responda aqui que eu te explico. Isso é ter stories vendedores, porque trabalha com narrativas. Esse é apenas um exemplo de como os 2 P's funcionam na prática. Mas quanto mais você aplicar essa estrutura de presença e persuasão, mais sólido será o seu processo de atração de pacientes. Gente, faça isso de forma consistente e você verá como o seu público começa a te enxergar como a referência que procura. Bem, agora que passamos pelos passos essenciais para definir o seu público, posicionar-se no mercado, fortalecer o seu domínio técnico e comunicar com impacto, é importante entender que essas estratégias representam, na prática, para o sucesso da sua clínica.
Então, vamos falar sobre o porquê desses elementos serem cruciais e como eles te colocam no caminho certo para resultados reais e também consistentes. Quando você trabalha para atrair o paciente certo, definindo o perfil do paciente ideal, claro, você para de perder tempo e energia com pacientes que não estão alinhados ao seu propósito. E isso significa que, em vez de você lidar com pacientes que questionam o valor do seu atendimento, você atrai pacientes que já compreendem o valor do que você oferece e eles estão dispostos a investir em sua saúde e também o seu bem-estar. E esse é o ponto de partida para ter uma agenda cheia e, melhor ainda, qualificada. E mais, ao concentrar seus esforços em um perfil específico, seu atendimento se torna mais eficaz, já que você passa a trabalhar em um campo no qual tem domínio e no qual pode entregar resultados que verdadeiramente impressionam. Resultado clínico, gente, é muito importante, mas você precisa comprovar e comunicar que você está entregando isso. O posicionamento que falamos aqui, especialmente ao se aprofundar em um super nicho, ele faz de você uma referência no seu mercado. E isso não é algo que só traz prestígio. Isso é uma estratégia que diretamente influencia a percepção de valor que os pacientes têm sobre você. Médicos que são referência em seu nicho específico não só são mais procurados, mas também conseguem construir uma base de pacientes fiéis, pois há uma confiança muito maior em profissionais com uma especialização clara. E esse é o ponto que impacta diretamente os resultados financeiros da sua clínica. Uma outra questão que eu preciso reforçar aqui é o impacto do domínio técnico. Quanto mais seguro você se sente nas técnicas que aplica e mais preparado para atender com excelência, maior será a sua confiança ou a confiança do paciente no valor do seu trabalho. E isso influencia diretamente na aceitação dos preços que você define. E mais que isso, pacientes que enxergam o valor do que você faz são pacientes que permanecem com você, criando um relacionamento contínuo que fortalece a estabilidade financeira da sua clínica. Vínculo é tudo. E por último, mas não menos importante, está o poder da comunicação. Com a comunicação direcionada, o seu público não vê o seu conteúdo como algo genérico, mas como algo feito para ele. E isso cria uma conexão verdadeira. Com essa conexão, os pacientes passam a enxergar você não só como um médico, mas como uma referência que traz clareza, orientação e, olha só, soluções para os problemas deles. E esse vínculo é o que torna o seu trabalho valioso e inesquecível para cada paciente. Então, veja como esses passos, quando integrados, eles têm impacto direto e também mensurável. Você não só conquista mais pacientes, como constrói uma clínica onde cada atendimento ele é valorizado. Tanto o aspecto financeiro, quanto na percepção da qualidade do seu trabalho. Afinal, uma coisa leva a outra. E essa é a base para um negócio sustentável e para uma prática médica que verdadeiramente te traga retorno financeiro e o melhor, paz. Paz de espírito de estar fazendo o melhor, o correto. E agora eu quero que você imagine, de verdade, como seria chegar no seu consultório sabendo que a sua agenda ela tá completa, ou seja, cheia de pacientes que realmente enxergam e valorizam o que você oferece. Imagine o alívio e a satisfação de atender pessoas que confiam no seu trabalho e que querem estar ali. Pacientes que fazem questão de marcar um horário com você porque veem o diferencial que só você oferece. Pense como seria diferente começar o seu dia com uma agenda feita de propósito, em que cada paciente é alguém que quer verdadeiramente ouvir o que você tem a dizer, que reconhece o seu esforço, sua dedicação e, melhor, valoriza cada minuto da sua consulta. Ele está muito atento a tudo que você tem a dizer. Gente, esse é o resultado de um posicionamento estratégico do trabalho que estamos construindo aqui. É isso que nós desejamos para você. Isso não é um sonho distante, é uma realidade possível e alcançável com as ações certas. Eu digo isso porque já vivi isso milhares de vezes e com muito sucesso. Agora, pense um pouco além da sua clínica. Imagine o impacto de construir uma prática que cresce de forma sustentável, de uma agenda cheia com o perfil certo de pacientes. Como isso afetaria o seu tempo e a sua vida fora do seu consultório? Já pensou? Com uma clínica estruturada, você pode finalmente conquistar o equilíbrio que sempre desejou. Mais tempo para a família, liberdade para aproveitar os momentos importantes e melhor,
a certeza de que o seu trabalho ele está sendo reconhecido e está prosperando. Essa é a clínica que apoia o seu estilo de vida e não uma que consome toda a sua energia. Aqui não se trata apenas de atrair pacientes, mas de construir uma clínica que te encha de orgulho, onde você sabe que cada consulta, cada paciente atendido está ajudando você a alcançar o que sempre sonhou, a abrir a sua própria clínica. Imagine a realização de ser visto como um especialista, de ver o seu nome lembrado, indicado, porque as pessoas enxergam em você uma referência. Imaginou? Esse é o verdadeiro impacto de aplicar o que nós estamos falando aqui. E eu sei que essa realidade, ela é sim possível para você. E aqui você está dando os primeiros passos para torná-la concreta, passo a passo, paciente por paciente, porque ao final de tudo isso, você merece essa satisfação, essa realização e esse reconhecimento. E eu estou aqui para te ajudar a chegar lá. E agora que você tem uma estrutura completa para atrair o perfil certo de pacientes, fortalecer o seu posicionamento, dominar sua técnica e comunicar com impacto, chegou o momento de pensar em algo fundamental. Como manter essa base forte e crescer de maneira sustentável? Porque de nada adianta uma agenda cheia se você não tiver uma gestão eficaz que sustente esse crescimento. Imagina que a partir de agora você atrai cada vez mais pacientes ideais, pacientes que reconhecem seu valor. Sem uma gestão estruturada, toda essa conquista pode acabar virando mais uma fonte de desgaste e sobrecarga. Você lutou tanto para ter uma agenda cheia e agora que você tem, você continua sobrecarregado. Por isso, a gestão eficaz é o que vai permitir que você atenda cada paciente com qualidade e sem perder na organização do dia a dia. E melhor, mantendo o nível de serviço que faz esses pacientes voltarem e também recomendarem você. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre isso, ok? Sobre como otimizar sua agenda para que cada processo na clínica funcione com precisão. Nós também vamos abordar as ferramentas e técnicas para gerenciar o seu tempo, sua equipe e, claro, proporcionar uma experiência impecável para o seu paciente. Afinal, com a gestão certa, você não só mantém a sua agenda cheia, como garante um atendimento que realmente transforma a experiência do paciente e fortalece a sua clínica. Por isso que eu te convido a continuar nessa jornada conosco, porque estamos apenas no começo da transformação que você e sua clínica merecem. A cada aula, você estará mais perto de alcançar a prática que sempre sonhou. E eu estarei aqui, ao seu lado, em cada passo dessa mudança. Então, vamos recapitular o que você conquistou hoje? Começamos falando sobre um problema que é uma realidade para muitos, que é uma clínica onde você sente que o esforço é enorme, mas o retorno ele não acompanha. Uma rotina de trabalho intenso, sem a liberdade, o reconhecimento e a prosperidade que você desejou quando decidiu empreender. Mas hoje, você, isso mesmo, deu os primeiros passos para sair desse ciclo viciado e torná-lo virtuoso. Nós vimos como definir o perfil de paciente ideal, que é o primeiro passo para uma agenda completa de pacientes que valorizam o seu trabalho. Nós discutimos como o posicionamento estratégico e o domínio de um super nicho, eles te posicionam como referência e criam uma base sólida para os pacientes de perfil ideal. Falamos também sobre a importância de uma autoavaliação técnica honesta que fortalece a sua confiança e aumenta a percepção de valor sobre o seu trabalho. E por fim, abordamos o poder da comunicação persuasiva, o elemento que conecta tudo isso e traz o paciente certo para sua clínica. Hoje, você aprendeu a construir uma clínica onde cada consulta é uma oportunidade de crescimento, reconhecimento e valorização. E essa é a ideia desse evento, transformar sua prática médica em uma verdadeira empresa, onde você não só atende pacientes, mas conquista uma agenda completa, cheia, porém qualificada, com pacientes que querem o seu atendimento e enxergam o seu valor. Com o que você viu hoje aqui, você já tem em mãos as ferramentas para agir e fazer essa mudança acontecer. Depende de você. E olha só, gente, isso é só o começo. A cada aula você estará mais perto de ver sua clínica se transformar, de atrair o paciente ideal e de alcançar a prosperidade e a realização que você sempre desejou. Hoje, nós demos os primeiros passos para transformar essa clínica e você já entendeu como definir o seu público, posicionar-se de maneira estratégica e comunicar o seu valor de forma persuasiva. Mas nós sabemos que atrair o paciente ideal é apenas o começo.
Para que a sua clínica ela cresça de forma sustentável, para que você possa aproveitar cada um dos resultados que esses passos trazem, precisamos garantir que a gestão da sua clínica esteja funcionando perfeitamente. E na nossa próxima aula, nós vamos focar em um aspecto essencial para o sucesso de qualquer clínica. Tcharam! A gestão! Algo que eu amo fazer e, de fato, além de tudo isso que a gente falou, é uma super especialidade que eu atuo. Vamos explorar o que significa otimizar a operação da sua clínica para que cada processo funcione como uma engrenagem, deixando você no controle total da sua agenda, do seu tempo e dos seus resultados financeiros. Aqui, nessa próxima aula, você vai aprender técnicas e ferramentas práticas para gerenciar o seu consultório de maneira que cada paciente tenha uma experiência excelente. Uma experiência que vai fazer com que ele queira sempre voltar. Doutor, imagina só o impacto que isso terá. Imagina uma clínica onde os processos fluem, onde o atendimento é impecável e onde você consegue maximizar o seu tempo e energia para aquilo que realmente importa? Esse é o ponto-chave, onde você passa de médico para gestor, de profissional para líder, e eu estarei aqui para te mostrar como que você vai fazer isso, com as mesmas técnicas que médicos de sucesso, de resultados extraordinários, já aplicaram para transformar suas clínicas. Então, marque aí na sua agenda, amanhã, ao vivo, às 8 horas da manhã, e esteja aqui para a próxima aula. A gestão é o próximo passo fundamental para que você tenha uma clínica completa, pronta para crescer de forma sólida e com resultados duradouros. Bom, antes de encerrar essa primeira etapa, eu quero que você reflita por um instante sobre qual o verdadeiro motivo pelo qual você decidiu seguir esse caminho. Talvez tenha sido pelo desejo da independência, de construir algo seu ou de proporcionar um futuro melhor para sua família. Talvez seja o desejo de fazer a diferença, de ver pacientes saindo da sua clínica com a vida transformada pelo seu atendimento. E o que estamos construindo juntos vai muito além de uma agenda cheia. É sobre como realizar o que você sempre sonhou para sua clínica e também para a sua vida. Aqui é sobre transformar cada consulta em uma fonte de orgulho, cada paciente em um elo de confiança e cada conquista profissional em um avanço que beneficia você, sua família e as pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que essa jornada, ela exige esforço e dedicação, mas o que eu vejo aqui, em cada passo que você está dando, é o compromisso de quem realmente quer fazer acontecer. E eu quero que você saiba que você não está sozinho nessa caminhada. A cada aula estaremos juntos, dando mais um passo rumo a essa realidade que você merece. Uma clínica de sucesso, uma carreira de impacto e uma vida de realizações. Então, continue com esse propósito, com essa vontade de fazer a diferença, porque estamos construindo algo grandioso aqui. E a cada aula, você estará mais próximo de alcançar tudo o que sempre desejou para sua vida profissional e também pessoal. Então, vamos juntos e eu espero por você na próxima aula. E para garantir que você absorva cada detalhe do que vimos hoje, eu quero te convidar para você assistir a nossa live de perguntas e respostas, que ela vai acontecer hoje às 20 horas. E esta é uma chance de nos aprofundarmos em tudo que vimos aqui, de tirar dúvidas, de compartilhar insights que eles vão te ajudar a aplicar esse conteúdo de forma prática na sua clínica. Essa live é o momento ideal para que a gente possa conversar de forma mais próxima, para que você saia com a clareza total sobre cada passo que nós discutimos aqui. E se você tem alguma dúvida, anote e traga com você, porque nós estaremos ao vivo respondendo e ajudando você a dar os primeiros passos para transformar a sua prática médica. Olha só, então marque aí na sua agenda e esteja conosco logo mais às 20 horas. Eu estarei lá esperando por você para continuarmos juntos rumo à clínica dos seus sonhos. Sabia que a minha missão é te ajudar a realizar o seu sonho? Obrigada pela sua presença e a sua dedicação até aqui. Nós nos vemos mais tarde na live e prepare-se, porque o melhor está por vir.